Graça e paz, meus irmãos. Por uma solicitação da coordenação, foi trocado os preletores de hoje à noite e de amanhã. Então, eu e o Luiz vamos revezar. Eu faço hoje, ele faz amanhã de manhã. Abram em Êxodo capítulo 4, apenas um versículo. Êxodo capítulo 4, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Vamos orar? Senhor, com profundo temor estamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor nos abra os céus. Pedimos que o Senhor nos dê clareza e entendimento para falarmos tudo aquilo que é necessário. Que o Senhor guarde os ouvidos dos meus irmãos. Que o Senhor nos conduza na Tua palavra. Ajuda-nos, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus tomou a Israel por um filho. No Velho Testamento, ele se apresenta muito raramente como um pai. Nós temos uma ou outra expressão. Esta é a primeira expressão de Deus se apresentando como um pai. No Novo Testamento, ele se revela como um pai o tempo todo. Porém, aqui, nessa primeira expressão, ele vai fazer algo curioso. Ele diz que Israel, que a igreja dele, é tido para ele como um filho. A relação é uma relação de um pai com seu filho. Um pai cuidando de seu filho. Porém, ele dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, você vai até Faraó. Faraó, nós sabemos que representa aqui, ele tipifica Satanás. Nós sabemos que o Egito tipifica o mundo. Nós sabemos que Moisés tipifica o libertador, ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus. Nós sabemos que Faraó tipifica Satanás. E na primeira vez que aparece essa expressão, deixa ir meu filho, nós estamos tendo então uma luta espiritual. O texto muda um pouco de patamar, porque até então agora nós estamos vendo sobre os papéis, as funções, mas nós precisamos entender que formar filhos é essencialmente uma luta espiritual, que merece atenção e cuidado nosso o tempo todo. Nós somos, no Novo Testamento, feitos filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós sabemos que Jesus também nos tornou amigos dele, porque ele diz em João, ele diz: já não vos chamo servos, porém tenho-vos chamado amigos. Nós sabemos que nós também somos servos do Senhor. Nós sabemos, de acordo com Hebreus, que nós somos sacerdote de um Deus vivo. Nós sabemos tudo isso. Mas nós sabemos também, de acordo com Efésios, que nós somos soldados. E que nós estamos numa luta. E se o Senhor me permitir, eu quero chegar em 2 textos do Novo Testamento em que mostram como esta luta é acirrada. Satanás não quer
que nós sejamos tidos como filhos, e Satanás não quer que os nossos filhos sejam filhos do Deus Altíssimo. Ele não quer. Ele levanta o inferno contra nós, para que isso não ocorra. Formar filhos não é uma questão apenas emocional, não é uma questão psicológica. Formar filhos não é uma questão de saber o período, o que acontece até os 5, até os 10, até os 12, até os 15, não é apenas uma questão disso. Tudo isso é informação, tudo isso é importante. Porém, formar filhos é, nas Escrituras, em primeiro lugar, uma luta espiritual. Porque Satanás, ele deseja roubar o testemunho do Senhor dessa terra. E não há testemunho de maior libertação nessa terra do que um filho de Deus, verdadeiramente livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, quando compreendemos a nossa filiação e o Pai que nós temos, somos livres. Somos unidos uns aos outros. Somos livres para falar do Evangelho. Somos livres para costurarmos as redes. Somos livres para lançarmos as redes. É impressionante o que uma pessoa que se viu como filha de Deus é capaz de fazer. Ela vai para uma estaca, numa fogueira, cantando. Porque ela se viu como filho de um Deus santo e de um Deus bendito. Não é à toa que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu... Queridos, o texto podia dizer que fomos chamados à comunhão de Jesus, à comunhão de Jesus Cristo, à comunhão do Cristo, à comunhão do Cristo Jesus, à comunhão do nosso Senhor. Mas o texto diz que nós somos chamados à comunhão de um filho, porque a grande necessidade a grande necessidade nossa é descobrirmos o que é ser filho de Deus. Nossas ansiedades é porque ainda não alcançamos a obra da filiação. Nossas tristezas e depressões é porque ainda não alcançamos a obra da filiação. Nossos destemperos, nossos sofrimentos, nossa rigidez, nossa tensão, nossa briga desnecessária, nossa exigência desmedida, é porque ainda não aprendemos a ser filhos de um Pai santo, bendito, amoroso, provedor, cuidadoso. Meus queridos, diz a Satanás: deixa sair o meu povo para que me sirva. Nós temos isso conosco, nós temos isso com os nossos filhos. E toda vez, obrigado, irmão, obrigado. Toda vez que o Evangelho vai avançar, eu vou mostrar isso para os irmãos no Novo Testamento, toda vez que o Evangelho vai avançar em nós, o inferno se levanta, Satanás se levanta. As hostes, as potestades malignas, as estratégias, quanto embate não explicado, quanto embate que a gente não explica. Por quê? Porque aquilo não é natural. Aquilo é uma luta não contra sangue e contra carne, mas é uma luta contra principados e potestades, que não quer que o povo de Deus se veja como filho de Deus. E quando Satanás chega até Faraó, esse estudo é muito conhecido dos irmãos, porque isso daqui é retirado do Macintosh. Primeira vez que eu ouvi isso foi de um irmão, e eu perguntei de onde ele tinha estudado, ele me falou: é do Macintosh. Fui lá, estudei, e o Macintosh apresenta isso. São 5 impedimentos que Faraó levanta para que esse filho possa ir. E eu quero bem rapidamente mostrar para vocês esses 5 impedimentos. Capítulo 5,
diz assim: depois, versículo 1, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, eu a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, nosso Deus, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Meus queridos, nessa conversa de Moisés com Faraó, Moisés diz uma coisa que é impressionante. Ele diz assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Meus queridos, essa vida aqui é um deserto, com alguns poucos oásis. Não é o inverso. Essa vida é um deserto com alguns poucos oásis. Não é o inverso. O povo de Israel, quando entrou em Canaã, eles tinham 7 inimigos a serem vencidos. 7 inimigos a serem vencidos. E esses inimigos foram vencidos, de acordo com o texto de Deuteronômio, pouco a pouco, para que as feras do campo não se multiplicassem contra a nação de Israel. Temos inimigos na carreira cristã. Nós temos a nossa carne, nós temos o mundo, nós temos o diabo. Ora é com um, ora é com outro. Ora é de uma maneira, ora é de outra. Temos pensamentos escravizantes, que alguns de nós vão levar uma vida toda. Eu tenho um pensamento na minha cabeça que eu cuido até hoje, para que eu não caia naquilo, porque a minha mente foi apresentada muito cedo àquela área. Até hoje eu tenho que cuidar daquela área. Estou livre, mas não posso abaixar a guarda em momento algum, porque é uma luta permanente. Meus queridos, há um deserto em que nós vamos ter que caminhar, porém ele fez uma promessa: é um deserto com festa. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O deserto, solidão, angústia, aperto, dificuldade, tribulação, todas essas palavras são usadas como sinônimo de deserto. O deserto não é para nos abater. O deserto é para nós celebrarmos uma festa ao Senhor, até aquele dia em que estaremos plenamente com Ele. Há uma luta constante. E o que Satanás levanta, em primeiro lugar, são 5 impedimentos. Quais os impedimentos que ele levanta contra nós, para que nós não consigamos formar uma família ao Senhor, onde nós somos filhos livres e os nossos filhos são filhos livres ao Senhor? Quais os impedimentos que ele levanta? O primeiro impedimento, ele diz, versículo 6, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Olha a voz do diabo na boca de Faraó. Estão ociosos, por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem, guarda isso, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Meus irmãos, a primeira estratégia do diabo
ele aumenta o trabalho. É a primeira estratégia dele, aumentar o trabalho. E aqui eu faço um alerta para todos nós, inclusive eu mesmo, que somos líderes, de alguma forma na igreja de Deus, porque para nós ele aumenta o trabalho eclesiástico, que é trabalho do mesmo jeito, para que nele nos apliquemos e para que nós não demos ouvidos. A fé vem pelo... Preste atenção, você não tem órgão mais nobre no teu corpo do que o teu ouvido. Não sature ele, não encha os teus olhos e os teus ouvidos de informação inadequada, não deixe ele inquieto, não deixe ele agitado, para que você não crie surdez, para que você não seja demorado diante do Senhor. Meus queridos, e sabe qual a primeira coisa que ele faz para aumentar o trabalho nosso? Ele faz a gente comprar. Ele faz a gente comprar. Porque uma vez que você compra, você tem que fazer o que para pagar? Trabalhar. É tão simples a equação, mas é tão simples a equação, uma vez que você compra parcelado. Eu não estou condenando a dívida, porque a Bíblia diz, no Novo Testamento inclusive, dá a quem te pede emprestado. Eu estou dizendo que a dívida é perigosíssima, porque ela rouba o nosso ouvido. Às vezes, aumentamos o trabalho porque temos contas que nós não precisaríamos ter feito. Uma coisa é o que nos é essencial, outra coisa bem diferente é o que não nos é essencial. Então Satanás, ele cria artifícios para que nós trabalhemos mais, para que a gente procure mais o trabalho, para que a gente seja consumido pelo trabalho. Tem algumas áreas que são por natureza escravizantes: padaria, farmácia, açougue, mercado. Tem áreas que são por natureza muito escravizantes. Mesmo nessas áreas, nós vamos ter que submeter isso ao Senhor. Por quê? Porque se roubar o meu tempo com o Senhor, se roubar o meu ouvido ao Senhor, é o primeiro grande impedimento para eu conseguir adorar o Senhor de forma adequada. Meus queridos, eu luto com o trabalho, porque eu amo trabalhar. Eu trabalhava 14 horas por dia, até que eu compreendi esses princípios aqui. Passei a trabalhar 8 horas e 20 por dia, e vem diminuindo cada vez mais esse período diante do Senhor. O Senhor precisa corrigir o nosso tempo, porque sem tempo você não tem audição diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Estão ociosos. Há um irmão muito querido que vocês conhecem, que ele diz que infelizmente o povo de Deus não é desocupado. O povo de Deus é muito ocupado, com muita coisa que não precisaria, e aí ele não tem tempo ao Senhor, para ouvir o Senhor. Então a primeira coisa que Satanás vai fazer com você, ele vai aumentar o teu trabalho, de alguma forma. E eu estou dando para vocês a pista. Do meu ponto de vista, a maior sugestão dele aumentar o trabalho é criar uma necessidade. Nasceu o nenê, nós temos que pagar um plano de saúde melhor. Como que nós vamos fazer? Bom, se eu trabalhar 2 horinhas a mais eu consigo. Como se Deus não fosse capaz de cuidar. Meus queridos, nós podemos e devemos dar coisas boas aos nossos filhos, mas nós vamos fazer isso sem comprometer o tempo diante do Senhor. Amém? Amém? Amém. Primeira estratégia. Segunda estratégia do diabo, capítulo 8, versículo 23.
O Senhor manda uma praga, e aí Faraó chama eles para conversar. Chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra, segundo o impedimento de Faraó a adoração. Ele quer que nós adoremos ao Senhor no mundo, com as mesmas práticas do mundo. Capítulo 8, versículo 23, está todo mundo lá? 25, desculpem, irmãos. Isso. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus. Eu trouxe o óculos para me ajudar, porque minha Bíblia é gigante, mas já não está dando a letra dela. Ele quer que a gente ofereça sacrifícios ao nosso Deus com as mesmas práticas do mundo. Meus queridos, você foi tirado do mundo, e não é para você voltar para ele. Uma vez que você se converte, não cabe as mesmas palavras que o mundo fala, não cabe os mesmos amigos que o mundo fala, não cabe. Não cabe a mesma roupa que a gente tinha no mundo, não cabe. Nós temos uma modinha própria. A moda do crente é a moda da discrição. Essa é a moda do crente. Crente é discreto, ele não é chamativo, ele não põe atenção sobre si, porque quem é levantado na vida dele é Cristo, e não ele ou o corpo dele. Nós não podemos ter mais os mesmos hábitos que tínhamos no mundo. Nós não podemos ver na TV as mesmas coisas que víamos. Nós não podemos estar em grupos de WhatsApp com o mundo. Grupos perniciosos, de alto nível de pornografia. Eu não entendo como é que os irmãos, os homens em particular, permanecem em grupos de WhatsApp que mandam pornografia. Eu não entendo. Aquilo é mundo. Mas César, é o meu trabalho. O que te importa? Quem deu o teu trabalho foi o Senhor. O único que te tira de lá é o Senhor. Ninguém pode pôr a mão naquilo que Deus te concedeu. Você tem que ter um posicionamento diante deste mundo. Meus queridos, é vergonhoso. Se tem algum homem nesse momento com esse tipo de grupo, com pornografia dentro do seu celular, meu querido, você termine essa reunião, peça perdão para a tua esposa, e peça perdão a Deus, peça perdão à tua esposa, e sai disso hoje. Porque o que Satanás está propondo para você é o seguinte: vamos adorar, mas vamos adorar no mundo, com as mesmas práticas do mundo. E aí, nós pais não temos um posicionamento adequado diante do mundo, então nossos filhos também acabam não tendo um posicionamento adequado diante do mundo. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer com os nossos filhos sobre o mundo, é nós conversarmos com eles sobre o mundo. Não cabe esse negócio de para moleque, daqui não é de Deus. Depois de 12 anos, a gente tem que conversar. A gente tem que, com calma, explicar por que ele é atraído àquilo. A gente tem que explicar qual o malefício daquilo. A gente tem que explicar qual é a sutileza daquilo. E a gente tem que, acima de tudo, com graça, com verdade, mostrar a fé que nós temos no nosso Senhor. Porque o livro de 1 João diz: esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Queridos, isso não está na vida do Senhor. Isso não está na vida do Senhor. Isso não está na vida do Senhor. Aquilo que é mundo não pode estar na nossa vida. Precisamos pegar todos os textos do Novo Testamento sobre o mundo, algumas histórias do Velho Testamento sobre o mundo, e lermos com os nossos filhos a partir dos 12 anos de idade. Lermos, explicarmos. Porque o texto bíblico, olha aqui que diz, é tão simples. Diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus queridos, sabe qual palavra é usada para amor ali? Agapau, ágape. Sabe o que o texto está dizendo? Que até para amar o mundo, você vai ter que pagar um preço. Porque ágape é um amor sacrificial. Meu filho, se você for amar o mundo, há um preço. O preço da pureza, o preço da alegria, o preço da integridade diante de Deus. Nós temos que ensinar, meus queridos, eles vão transitar. Nós temos que lembrar que nós fomos resgatados também do mundo. Eu fui muito mundano até os meus 15 anos de idade, até o dia que eu conheci o Senhor. O dia que eu conheci o Senhor, meus queridos, eu fui livre do mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa: se tem uma coisa que era boa, que cobrava a fatura depois, mas que era boa, era o mundo. Dava prazer, dava alegria, dava uma série de coisas, depois cobrava a fatura dele. E eu não conseguia ver essa fatura, até que o Senhor começou, depois de convertido, a me mostrar. O mundo precisa ser explicado para os nossos filhos. Por quê? Porque o mundo, eu e minha esposa temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Mas o meu filho, a partir dos 12 anos, tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E a partir dos 12 anos, qual é o grande inimigo? Meus queridos, aquilo deslumbra. O mundo deslumbra na cabeça deles. E aí nós precisamos começar a mostrar para eles o risco, o perigo, sempre pensando, sempre orando, lembrando que isso daqui não é uma pregação minha para ele, lembrando que isso daqui é uma batalha, porque Satanás vai tentar encravar, se é que ele tem, as unhas dele no nosso filho, porque o texto diz assim: deixa sair o meu filho, o meu primogênito, para que me sirva. Satanás não quer que os nossos filhos sirvam ao Senhor, porque ele quer tirar o testemunho do Senhor desta terra. Então o mundo tem que ser compreendido, e nós temos que nos posicionar. Há um texto nos profetas menores que diz que se a veste pura do sacerdote tocasse um objeto impuro, deixava o sacerdote todo impuro. Mas o inverso não é verdade. Aquele objeto impuro não ficava puro porque a veste pura do sacerdote tocou. Que princípio nós tiramos? Pecado contamina, santidade não contamina, com exceção do casamento no jugo desigual, que nos é ensinado em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher crente santifica o marido ímpio, e o marido crente santifica a mulher ímpia. Pecado contamina. Mas, no decorrer do texto, esse é o segundo impedimento. Olha a habilidade de Satanás. Olha o que ele diz. Respondeu Moisés, versículo 26. Estou indo agora para o terceiro impedimento. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele disse. Ou seja, tem que passar
pela cruz. Aí eu posso absorver aquele comportamento. Aí vem o terceiro impedimento, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Você já viu o diabo pedindo oração? Sabe o que está expressando aqui? O que o Novo Testamento nos ensina, que o diabo tem os seus ministros de justiça. Ele não aparece com rabo e chifre, mas ele aparece como anjo de luz, tentando enganar os seus. Então, no terceiro impedimento, ele diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, então sai do mundo, mas não vai muito longe, que é a grande estratégia do diabo com os nossos filhos. É a grande estratégia. O diabo põe amigos bons. Vocês acham que não tem ímpio bom? Gente, tem ímpio que é melhor que crente. Tem ímpio que é dócil, que é gentil, que é bem educado, que é cuidadoso, mas é ímpio. Não tem o Senhor dentro dele. Então o que Satanás faz? Satanás começa a relativizar as coisas na cabeça dos nossos filhos, dizendo que não é bem assim, que nós somos exagerados. Vocês têm noção de quantas vezes líderes da igreja de Deus são tidos por exagerados? Não é nenhuma, nem duas não. Tenho certeza que aqui vai ocorrer. Um ou outro líder vai ser tido por exagerado, simplesmente porque há um posicionamento sólido diante das Escrituras. Isso é pecado? Isso não é. Isso daqui é o caminho do pecado. Por isso, meus irmãos, eu vou aproveitar que os jovens não estão aqui. Por isso, é minha opinião, a questão da bebida é tão séria, porque é relativo. Você pode beber um pouquinho, por que seu filho não pode beber um pouquinho? O problema é que você tem 50 anos de idade e aprendeu a ter domínio. Você conhece o limite do teu filho? Você conhece o grau que ele é capaz de suportar? Ou você acha que ele tem o mesmo organismo teu? Meus queridos, tem determinadas coisas que a gente simplesmente se posiciona, dizendo: não, nem perto do mundo neste comportamento eu vou chegar. Mundo é mundo, ainda que seja perto dele. Então Satanás se levanta, tentando agora trazer um entendimento relativo das coisas. Não, isso daqui talvez dê. Isso daqui talvez dê. E tem coisa que simplesmente não dá. Eu tenho um irmão, ele acompanha as minhas gravações, ele é um sobrinho, esposo daquela sobrinha, filha que eu perdi, e ele parou com isso, mas a profissão dele era fazer filmagem. Então ele filmava casamento, aniversário, formatura. Ele falava: tio, é triste a festa dos crentes, porque é a mesma coisa do mundo. O casamento dos crentes é igualzinho o casamento do mundo, lá em Maringá. Talvez aqui seja diferente, mas lá em Maringá é a mesma coisa do mundo. Nós não temos mais aquela santidade numa cerimônia. Nós temos o globinho, nós temos as luzinhas, nós temos a música, nós temos a balada, nós temos tudo isso. Eu não dou conta. Eu agradeço os irmãos até uma certa hora. Se eu ficar depois dessa hora, eu viro abóbora. Eu tenho que ir embora, irmão, eu tenho que ir embora, porque eu não dou conta. Isto é proximidade com o mundo.
O povo de Deus celebra a festa. Meus irmãos, nós somos alegres, nós somos divertidos, nós conseguimos rir uns com os outros sem machucar uns aos outros. O que está dentro de nós é a alegria do Espírito. Nós somos um povo festivo. Quantas festas Jesus esteve! Nós somos um povo festivo, mas nós somos um povo festivo em santidade, em alegria, em gozo. Nós somos um povo festivo com a presença dEle no nosso meio. Os nossos filhos precisam aprender que não é nem no mundo, nem na periferia do mundo. Os irmãos estão entendendo? Ainda assim, alguns dos nossos filhos podem querer enveredar, porque é uma batalha espiritual. Porém, no que depender de nós, nós temos uma clareza, uma paz pessoal, de que ensinamos o que foi necessário a eles. Terceiro impedimento. Quarto impedimento, capítulo 10, versículo 8. Diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede que tendes más intenções conosco. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Quarto impedimento: ele não quer que os nossos filhos celebrem conosco. Meus queridos, isso daqui é uma luta espiritual, que só é vencida com as armas espirituais. Isso daqui não é uma conversa qualquer com os nossos filhos. Isso daqui não é uma oração qualquer com os nossos filhos. Isso daqui é uma luta espiritual. Isso daqui são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e o próprio diabo, não querendo que os nossos filhos estejam conosco. E o que nós vamos fazer? Por que Satanás não quer? Porque, querido, Satanás quer roubar o testemunho de Cristo da próxima geração. É isso que ele quer. Por que ele não quer que os nossos filhos nos acompanhem? Porque é a maneira que o diabo tem de roubar o testemunho do Senhor da próxima geração. Nossos filhos são aqueles que vão testemunhar do Senhor. Por isso, nós nos levantamos como soldados. Preste atenção. Preste atenção. Quando Davi foi lutar contra Golias, Davi olha para Golias e diz assim: você vem contra mim com espada e lança. Eu, porém, vou com você em nome do Senhor dos Exércitos, porque do Senhor é a guerra. A guerra não é tua. A guerra de firmar o teu filho no Senhor não é tua. A guerra é do Senhor. Você é um soldado deste maravilhoso general. As armas de batalha não são nossas. O que esse moleque está pensando? Hoje ele vai ouvir
as armas de batalha não são nossas. As armas de batalha, quem providencia é o Senhor. Leiam as Escrituras e descubram quais as armas dessa nossa batalha: a palavra, a oração, o jejum, os irmãos, o aconselhamento com os irmãos, o prostrar diante do Senhor, clamando por misericórdia. Meus irmãos, diariamente, nossos filhos não serão do diabo, em nome de Jesus. Nossos filhos não serão deles. O Senhor vai preservar o testemunho da próxima geração. Porém, nós somos os soldados que vamos nos colocar na brecha, em oração, em intercessão, em busca santa, em busca diária, com jejum, para sermos fortalecidos pelo Senhor, para discernirmos a voz do Senhor, para entendermos as armas da nossa milícia, da nossa luta, para que a gente seja preciso na forma de combater esse bom combate. Os irmãos estão entendendo? Não há de ser assim. Não há de ser assim. Nossos filhos irão conosco. Não há de ser assim. Nossos filhos irão conosco, em nome de Jesus. Porém, nós somos aqueles que vão ter que lutar essa luta. Eles são novos, não têm noção, não têm capacidade, estão distraídos. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos colocar na brecha. E o Senhor vai mover o que for necessário para quebrantá-los. Quarto impedimento: Ele não quer que os nossos filhos vão. Meus queridos, a luta de Satanás é contra a filiação. Ele não quer que nós sejamos filhos e não quer que os nossos filhos sejam filhos de um Deus grandioso. O último impedimento, capítulo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Quinto impedimento: Satanás não quer que os nossos bens sejam usados na causa do Senhor. Meus queridos, a igreja de Deus precisa de recurso. É tão simples. A igreja de Deus precisa de recurso. Esses dias eu levantei com um grupo de irmãos as várias frentes que nós podemos e devemos ofertar no Novo Testamento. Nós precisamos ofertar uns aos outros. Quantos irmãos na igreja têm necessidade? Esses dias um irmão me contou uma história que eu achei impressionante. Ele foi para o encontro de missões, lá em Maringá. E nesse encontro de missões veio um irmão muito simples, que morava em Londrina, que trabalhou até recentemente com indígenas. E esse irmão, quando ele chegou lá na reunião, esse irmão que partilhou comigo virou para sua esposa e falou assim: querida, nós vamos ter esse congresso, era um congresso de 3 dias, como esse daqui. E ele bateu o olho no irmão e falou: nós vamos almoçar lá numa escola e vai ter uma cantina, eu vou abrir uma ficha para o irmão. Tudo bem para você? Nossa, querido, vai lá, abre. E ele procurou esse irmão depois da mensagem para dizer: irmão, nós estamos indo comer numa escola e eu queria nessa escola lá abrir uma ficha para você e para os seus filhos por esses dias. Esse irmão
começou a chorar. E ele disse assim: meu irmão, a minha criança tem 7 anos, a minha filha. E ela perguntou para mim na vinda de Londrina a Maringá se ela poderia tomar uma Coca-Cola na hora do almoço. E eu não tenho dinheiro. O irmão não sabe o que o irmão está fazendo por mim. Meus irmãos, qual é o valor de um irmão desse, de uma casa dessa, dos filhos desse irmão que ofertou de ver uma situação dessa? Meus queridos, quando a gente tem tempo diante do Senhor, a gente é sensível à igreja. A gente percebe a necessidade da igreja. A gente percebe a necessidade dos irmãos. A gente percebe a necessidade dos irmãos de sangue, porque a Bíblia diz que aquele que nega os seus é pior que o descrente. Nossos irmãos de sangue deveriam gozar com equilíbrio, com moderação do nosso dinheiro. Fazei o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Os nossos irmãos da fé precisariam gozar do nosso dinheiro. A causa de Deus, ela é levantada nessa situação. A causa de Deus é levantada nesta situação, quando nós provemos uns aos outros. O dinheiro não é seu. Você é um mero mordomo daquilo que Deus te concede. Constantemente, semanalmente, deveríamos, como casal: Senhor, alguém necessitado no nosso meio. Senhor, há alguém com alguma carência? Meus queridos, qual é o valor disso? Esses dias um outro irmão me procura. O filho dele teve um tumor, um câncer. E ele deu um testemunho para mim. Sabe o que esse irmão me falou? César, teve um irmão na igreja que entendeu que eu não tinha dinheiro para pagar a farmácia. Vocês sabem quanto se gasta de farmácia quando você tem um câncer? Meus queridos, é remédio para tudo. Esse irmão chegou e me ofertou um valor e disse: irmão, isso daqui é para a farmácia do seu filho. Qual é o valor espiritual disso? Meus irmãos, Satanás nos seca. Não tem jeito de servir ao Senhor sem os nossos bens. Não tem condições de prestarmos este culto a Ele sem os nossos bens. Então, são 5 impedimentos. Ele aumenta o trabalho, ele fala que tem que ser no mundo, ele fala que tem que ser na periferia do mundo, ele diz então que é sem os nossos filhos, e por fim ele diz que é sem os nossos bens. E nós vamos sair para celebrar uma festa nele. Amém? Vamos parar aqui, porque se eu abrir o texto eu não vou conseguir concluir. Aí eu concluo isso na próxima mensagem. Eu quero mostrar essa mesma verdade no Novo Testamento. Amém? Curvem suas cabeças. Irmãos, a janta não está pronta. Então levanta a sua cabeça. Mateus capítulo 3. Vamos seguir um pouquinho. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, não é? Que coisa preciosa que é a palavra de Deus. Como que ela é atual. Temos uma luta. Deixa ir o meu filho, o meu primogênito, para que me sirva.
Esse é o clamor de Deus. Essa é a oração de Jesus. Essa é a oração do Espírito Santo de Deus. Formar em nós um filho, com um coração plenamente descansado nesse Pai amoroso, nesse Pai bendito. Esse é a oração do Espírito de Deus e do nosso Senhor Jesus. Aí, eu quero mostrar para vocês esta batalha espiritual. Como que isso ocorre no Novo Testamento? A Bíblia ela é impressionante, ela se completa o tempo todo. Há 2 momentos no Novo Testamento em que os céus foram abertos para o Filho amado, em que a voz do Pai comunicou ao Filho amado, no batismo e na transfiguração. 2 momentos em que veio a voz ao Filho, porque qual é o impedimento de Satanás? É que nós não sejamos filhos. Aqui a voz vem e diz assim, 3:16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos, nós temos a trindade nesse texto. A pomba desceu sobre o Espírito, sobre Jesus, a pomba desceu, o Espírito desceu em forma de pomba sobre o nosso Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, falou sobre o Filho e sobre o Pai. Porque qual é a principal função do Espírito de Deus? Revelar o Filho e o Pai. Onde que nós sabemos que o Espírito está presente? Quando o Filho e o Pai são levantados. Não quando o Espírito é levantado. O Espírito é totalmente discreto. Mas ele é um amigo inseparável, ele é o próprio Deus. E ele se revela de forma profunda, revelando o Filho e o Pai. E a voz que foi comunicada ao Filho eterno, é a voz que o Pai deseja comunicar a mim e a você constantemente. Você é filho. Você é amado. Eu tenho todo o meu prazer em você. Meus queridos, você tem que compreender que você tem uma dupla paternidade. Alguns de nós, hoje eu já ouvi isso 2 vezes. Alguns de nós tivemos bons pais. Pais de quem a gente tem memória, tem lembrança, tem prazer. Eu tive um bom pai, minha esposa teve um bom pai. Os 2 estão mortos, de vez em quando dá uma saudade, mas uma saudade. Meu pai entregou a vida 3 meses antes de morrer. Entregou a vida ao Senhor. Mas dá uma saudade, uma coisa doída. Alguns de nós tivemos bons pais. Mas entende o que eu estou te dizendo? Você tem que entender que você tem uma dupla paternidade. Porque o verdadeiro pai que você tem, eterno, definitivo, é o Pai Celeste. É neste Pai que você precisa aprender a conviver, a depender, a ter alegria, a ter esperança. E este Pai vira, eu não vou me deter no texto, porque não daria tempo, e diz assim, este é meu, você é dele, e ninguém tasca a mão em você, porque você é dele, você está guardada e protegida nele. Como diz Colossenses, a tua vida está oculta nele, nesse Pai Santo, bendito, amoroso, provedor, cuidador. É lá que você está guardado. Então o Espírito Santo de Deus vem querendo produzir essa filiação em nós. Porém, o que acontece? O Senhor Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele jejua, uma arma, e lá ele ora, outra arma, e lá ele busca o Senhor.
Lá ele tem a palavra de Deus na mente dele, outra arma. E Satanás usa situações da vida para questionar a paternidade de Deus. Porque das 3 tentações que nós temos, 2, Satanás começa assim: se és filho, se és filho, mande que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que Satanás está sugerindo? Está sugerindo o seguinte: se você fosse filho, você ia estar com uma necessidade dessa? Sabe o que Satanás faz na mente de um monte de irmãos aqui? Se você fosse filho, você acha que você ia estar nesse sofrimento? Meus queridos, é a mesma coisa de Êxodo: deixa sair o meu filho, o meu primogênito, para que me sirva. Satanás se levanta agora no Novo Testamento. Ele fez isso em Gênesis, ele fez isso em Êxodo, ele fez isso em toda a história, e ele faz isso agora com o nosso Senhor Jesus. Ele se levanta dizendo: um filho não ia ter esse problema que você está tendo, não. Como se Deus tivesse dito para nós que, se somos filhos, não teremos problema. Somos filhos e somos convidados a celebrar a festa onde? No deserto. A tua filiação é no deserto. A tua filiação não é num hotel 10 estrelas. A tua filiação não é num gozo perene. A tua filiação não é em 10, 11 meses bons e um mês, uma semana de dificuldade. Não, não. A tua celebração ao Senhor é num deserto. E alguns permanentes. Porque tem espinho na carne que é permanente. Porém, Satanás faz o quê? Então aqui Satanás viu uma necessidade básica do Senhor, a necessidade de alimento. Quais são as necessidades básicas que você tem? Você tem a necessidade básica do alimento, você tem a necessidade básica da saúde, você tem a necessidade básica de pessoas. Quantas pessoas sozinhas aqui não estão se questionando? Não estão pensando: mas meu Deus, mas meu Deus, mas meu Deus, mas meu Deus, mas meu Deus. Quantos de nós aqui, às vezes casados, não vivemos sozinhos? Quantas mulheres aqui não clamam um gemido porque se sentem sós dentro do casamento? Queridos, a pior solidão que existe é a solidão do casado, porque não era para ele viver essa solidão. E Satanás vai levantar e vai dizer: se você fosse filho, você não ia estar passando por isso. Aí vem a segunda tentação: sobe no alto do pináculo e pula lá do alto, porque você vai chegar lá embaixo, você vai dar ordem aos teus anjos para que eles te guardem em todo o tempo. Então Satanás sugeriu o seguinte: o pináculo tinha, se não me engano, 138 metros. E havia na cultura hebraica a seguinte tradição: quem pulasse do alto do pináculo e chegasse embaixo vivo, seria reconhecido, aceito como Messias. Satanás sugeriu um caminho paralelo ao caminho da cruz. Um caminho paralelo. Mas ele começa essa tentação dizendo assim: se és filho, atira-te. Dizendo mais ou menos o seguinte: as pessoas não vão te aceitar. As pessoas não vão gostar de você. As pessoas precisam que você faça algo extraordinário para você ser aceito pelas pessoas. Quantos de nós aqui servimos em excesso na esperança de que as pessoas gostem de nós? Quantos de nós aqui fazemos coisas que não deveríamos fazer para que as pessoas gostem de nós? Quantos de nós aqui temos crise de aceitação para que as pessoas gostem de nós? É Satanás dizendo assim: se você fosse filho, você não ia ter essa necessidade que você está tendo. Meus queridos, a voz acabou de dizer: você é meu, você é amado, você é filho, e eu tenho todo o prazer do mundo na sua pessoa. Eu vejo você e meu sorriso abre, eu vejo você e meu coração palpita.
Eu vejo você e eu quero fazer o que eu fiz com o Filho eterno. Eu quero te pôr no meu seio, cuidando de você, acalentando você. Essa é a imagem do nosso Pai Celeste. Mas Satanás questiona. E essa batalha, para ser lutada, tem que ser lutada com oração, com a palavra, porque Jesus em todas as situações respondeu: está escrito, e precisa ser lutada com jejum. Se você não tem a prática de jejuar, aprenda a jejuar. O jejum nas Escrituras é para 3 coisas: apurar o ouvido, te dá percepção, resistir a Satanás, porque essa casta não se expele senão por meio de jejum e oração, e para nós elegermos os líderes de acordo com Atos, toda a autoridade, a gente precisa jejuar para que Deus confirme quem são os líderes que Ele quer. Queridos, está claro para vocês que é a mesma coisa de Êxodo, uma luta contra a filiação. Agora você quer ver o último texto, e com isso eu encerro. Ali somos nós. Ali eu vejo as nossas vidas com muita clareza. Mateus capítulo 17. Olha o que o texto diz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Ele acrescentou: a ele ouvi. Por que foi acrescentada essa expressão? Porque Elias e Moisés estavam ali. Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. É como se o pai estivesse dizendo o seguinte: pega tudo que a lei diz e encontre o filho nela. Pega tudo que os profetas dizem e encontra o filho nela. Ouça o filho. Ele é o centro de tudo. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Meus queridos, eu acho que eu não tenho condições espirituais, visão para partilhar o texto. Acho que outros irmãos têm, com certeza, muito mais do que eu. Porque os céus foram abertos, o Senhor foi transfigurado, a glória de Deus desceu a esta terra. Porém, vejam o que acontece depois que há um avanço. Meus queridos, se Deus nos falasse agora, audivelmente, o que aconteceria com todos nós? Nós íamos nos prostrar, íamos entender que há um avanço espiritual ocorrendo. Toda vez que o Senhor comunica conosco com clareza, é um sinal de que está tendo um avanço espiritual. Toda vez que o Filho e o Pai são compreendidos profundamente dentro de nós, a nossa alma está avançando. O que ocorreu em Mateus? O inferno se levantou. Se és filho. O que ocorreu em Êxodo? O inferno se levantou, fazendo impedimento. O que ocorre no Monte da Transfiguração? Vejam o versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos.
Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de mim, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Queridos, esse texto foi ministrado hoje de manhã por um dos irmãos para nós, sobre o monte. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Qual o paralelo que eu vejo? Jesus sai do monte da transfiguração e agora ele não é questionado da filiação, mas ele tem um pai em sofrimento com o seu filho. E Jesus diz algo que é impressionante. Ele diz assim: nada vos será impossível. Você vai olhar o teu filho, você vai olhar essa batalha espiritual. Os discípulos não conseguiram repreender aquele demônio, porque essa casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Jesus se depara com incredulidade dos discípulos e daquele homem. Aquele homem, com muita humildade, diz: Senhor, aumenta-me a fé. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Meus queridos, aqui nós temos um pai em agonia com o seu filho. A voz é dita, o avanço espiritual está ocorrendo. E o que Satanás levanta? Levanta novamente um filho aprisionado a ele. A nossa luta de forma inadequada cessa hoje. A partir de hoje, seremos soldados segundo o Senhor, porque a batalha é dele. Você vai olhar o seu filho. Se você está com o coração apertado com o seu filho, você vai olhar o seu filho e você vai dizer para si mesmo: nada me é impossível, porque tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, Ele é teu. Não será assim. Os meninos irão conosco. Nossos filhos e nossas filhas irão conosco. Só que nós vamos numa batalha diária diante do nosso Deus. Amém? Curve sua cabeça. Vamos fazer uma coisa? Vamos nos colocar de joelhos. Vamos levantar um clamor coletivo ao Senhor pelos nossos filhos. Se você não tem filhos, ore pelos filhos da igreja. Se você é sozinho, ore pelos irmãos, pelos jovens, os nossos adolescentes, as crianças.
vamos orar, vamos levantar um clamor, todos nós, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Vem sobre o teu povo que clama. Nossos filhos pertencem ao Senhor, eles não pertencem a Satanás. Nós não iremos, Senhor, nós iremos com eles. Eles não serão nossos, eles serão nossos. Eu quero pedir em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que nossos filhos são seus. Nós declaramos que nossos filhos pertencem. Eu quero clamar, Senhor, que eles sejam conquistados pelo Senhor. Que eles tinham, que eles peço a tua santa visitação. Eu peço que o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos capacitando, nos ajudando, para que nós pertençamos ao Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda para que a tua obra avance, ajuda para que a tua obra avance, ajuda para que a tua obra avance, Espírito Santo de Deus. Ajuda, Senhor, o crente amado com prazer. Ajuda o Renate a pertencer. Ajuda ele a ter uma experiência genuína contigo. Ajuda ele a ter um quebrantamento pleno diante do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, dá-nos um coração totalmente dependente a Ti, para que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Coloca os filhos do Luiz na tua presença, o menino, a menina, peço a tua graça derramada sobre essa casa. Peço que o coração dele seja ganho no Senhor, fortalecido no Senhor, dependente do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Vem sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh Senhor, nós louvamos o teu nome e te bendizemos. Senhor, tem misericórdia de nós e dos nossos. Levanta um exército de valentes aqui, homens e mulheres, com temor na tua presença, com espírito de oração, com espírito de jejum, com a tua palavra sendo a arma, a base. Levanta um exército de irmãos que vão lutar essa batalha. Senhor, nós te louvamos porque nós sujeitamos ao Senhor, e a tua palavra diz que e resistimos ao diabo para que ele fuja de nós. Senhor, que cada lar representado aqui tenha sujeição ao Senhor, e que resista a Satanás, e que Satanás não encontre espaço dentro das nossas casas. Constrói em nós, Senhor, uma filiação santa, uma paixão por Ti, como um filho que ama o seu pai. Dá-nos a sede por Ti de uma criança, dá-nos o descanso de uma criança desmamada. Oh Espírito Santo de Deus, faz isso conosco. Colocamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, e nós resistimos a toda obra maligna, satânica, contra eles, e pedimos graça, sabedoria, instrução, para que a gente faça tudo de acordo com o teu coração. Espírito Santo de Deus, perdoa a multidão dos nossos pecados, e torna-nos valentes na tua presença. Como Davi tinha aqueles valentes na presença dele, torna-nos valentes na tua presença, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.
Deus abençoe, irmãos.